Olá, caro cursista, tudo bem? Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre objetos de aprendizagem gamificados. Vem comigo. O que caracteriza um objeto de aprendizagem gamificado? Vamos sondar um pouquinho sobre esse assunto? Então, conforme Alves e Teixeira, eles apontam que o design de objetos de aprendizagem gamificados deve apresentar as características dos jogos adicionadas aos conceitos de objetos de aprendizagem. Por isso, a inserção dos elementos dos jogos não pode ser apenas ilustrativa, deve fazer parte da concepção do objeto. Então, a partir desse momento, vamos adentrar neste assunto, olhar o que são esses objetos de aprendizagem gamificados, quais são as características deles e buscar uma definição para adotarmos, para daí sim construirmos nossos objetos pretendidos. Prosseguindo, então, alguns estudos sobre esse tema, objetos de aprendizagem gamificados. Então, lá na citação anterior, já de Alves e Teixeira, eles, em seu trabalho, começam a fazer uma busca por conceitos de objetos de aprendizagem, também concepções sobre gamificação, para daí sim alinhar essas duas teorias e verificar quais são os elementos que podem estar presentes para o desenvolvimento do design de objetos de aprendizagem, buscando a gamificação. Logo, esses pesquisadores, eles baseiam seus estudos em McGonigal. Ela é uma pesquisadora em que defende o uso de jogos para que as pessoas possam resolver situações, problemas da vida real. Então, por meio dessa base teórica, Alves e Teixeira propõem algumas recomendações e características para a criação e aplicação da gamificação em objetos de aprendizagem. São essas. Primeiro, a inserção de desafios. Depois, eles falam que o objeto de aprendizagem gamificado deve possibilitar o trabalho cooperativo, a cooperação entre os integrantes da equipe. Letra C, a terceira característica, é a busca da automotivação para seguir na atividade, ou seja, a motivação intrínseca. O objeto de aprendizagem gamificado tem que proporcionar momentos de motivação. Letra D, construção de laços sociais e relações mais fortes, são os vínculos afetivos. Então, o objeto deve proporcionar esses momentos de afetividade entre os envolvidos. Letra E, a produtividade prazerosa. Então, os jogadores vão observar, ver os seus méritos, os esforços, a partir do momento em que estão chegando nos resultados desejados. E, por fim, uma das características é o significado épico de alcançar algo esperado, ou seja, aquela sensação do dever cumprido. Então, essas são as 6 características elencadas por Alves e Teixeira no levantamento do estudo envolvendo os objetos de aprendizagem e gamificação. Portanto, esses autores consideram objetos de aprendizagem gamificados todo objeto que vai trazer as concepções de objeto de aprendizagem alinhadas com a teoria da gamificação, além de estarem atendendo essas 6 características elencadas por eles. Ok? Então, essa é a compreensão de objeto de aprendizagem gamificado para Alves e Teixeira. Outro autor, a outra pesquisadora que aborda sobre esse assunto é Padilha. Então, Padilha, ela busca essa definição de objetos de aprendizagem gamificados, faz um levantamento também de informações e adota a mesma definição dada pelos autores anteriores. Então, ela vai pesquisar em Alves e Teixeira
E por meio dessa definição e da definição de objetos de aprendizagem gamificados dos referentes autores, ela constrói a sua base teórica e propõe a seguinte investigação: como trabalhar a formação continuada de professores de matemática, a fim de que eles desenvolvam as estratégias de ensino a partir da utilização da gamificação aliada ao software GeoGebra. Logo, ela oferta um curso trabalhando toda a parte da teoria sobre a gamificação e aplica os elementos de jogos no software GeoGebra. Então, por meio desses objetos de aprendizagem gamificados dos professores que realizaram o curso, ela pôde observar que os elementos de games contemplados foram meta do jogo, regras, feedback e a interatividade. Esses elementos foram os mais marcantes nos objetos de aprendizagem gamificados. E o curso que ela fez, que ela proporcionou, depois se transformou no produto educacional dela, pois a pesquisa era de um mestrado profissional, logo o programa exigia um produto educacional. Então, esse produto, ela traz todas as instruções para construir os objetos de aprendizagem gamificados no GeoGebra. No final, nas referências, eu deixei a pesquisa dela, então, para quem tem interesse, busca a pesquisa e daí vai ter todas as informações sobre os objetos construídos no GeoGebra. São bem interessantes também. Por fim, a pesquisadora Padilha, ela conclui que o professor, a partir do momento em que ele tem contato com a teoria, conseguiu compreender o que são os objetos de aprendizagem gamificados, planejou os mesmos e realizou as estratégias de ensino. E possivelmente os alunos podem, por meio da interatividade com esses objetos, construírem o seu conhecimento matemático. Diante disso, vamos lembrar um pouquinho. Então, lembra que nós falamos lá a princípio sobre a teoria, o que são os objetos de aprendizagem. Depois passamos para o que é a gamificação. E eu havia conversado com vocês que não existe uma definição literária aceita para esses termos. Cada autor, pesquisador, grupo de pesquisa adota a definição conforme a sua concepção. Logo, para minha pesquisa, e vocês também são participantes, e nós vamos adotar as definições do GPENTEDUC, que é o grupo de pesquisa em que participo e eu estou fundamentando a minha pesquisa. Então, os objetos de aprendizagem para o GPENTEDUC, vamos recordar, são recursos digitais para suporte à aprendizagem de um conteúdo específico, por meio da interatividade, que podem ser usados e reutilizados em diferentes níveis de modalidades de ensino. Então, o grupo entende como recursos digitais. Por exemplo, jogos digitais, podem ser materiais infográficos, simuladores, audiovisuais, recursos digitais, ok? Essa é a nossa ideia. Eles também, objetos de aprendizagem, eles têm que ser direcionados para a aprendizagem de um conteúdo específico, tem que envolver interatividade, ou seja, o aluno vai interagir com esse objeto teclando, digitando, arrastando, e pode ser reutilizado, ok? Compreendemos objetos de aprendizagem. Agora vamos relembrar a gamificação. Então, para o grupo de pesquisa, eles compreendem a gamificação em contexto educacional como uma metodologia que utiliza elementos de design de jogos ancorados em mecânicas, dinâmicas e componentes. Essas três categorias, elas são baseadas lá nos elementos de games que nós vimos anteriormente, que é do Hunter e do Verbal. Lembram? Então, é a nossa base. A combinação dessas três categorias implica em uma estratégia gamificada, podendo oportunizar
o engajamento e a aprendizagem em contexto de não jogo, não implicando necessariamente na utilização de tecnologias digitais. Então, para os integrantes do grupo de pesquisa, a gamificação vai utilizar essas três categorias de design de jogos, que é a mecânicas, dinâmicas e os componentes, e através dessas categorias elencar elementos para construir a estratégia gamificada, ok? E pode haver engajamento do estudante, do indivíduo, a fim de aprender um conteúdo disciplinar em contexto de não jogo. Então, não é propriamente o jogo pelo jogo. Só que também não é necessário haver tecnologias digitais envolvidas para essa estratégia gamificada. Diante disso, tendo essa noção do que são objetos de aprendizagem, o que é a gamificação, eu proponho para vocês. Vamos buscar uma definição do que são os objetos de aprendizagem gamificados, ok? A partir dessa definição, daí sim podemos construir os nossos objetos de aprendizagem gamificados. A dica vai ser, lá no fórum de discussão, vamos começar a debater sobre esse assunto, trocar ideias sobre essa definição, para, no fim, adotarmos ela. Combinado? Então, finalizando, segue as referências. Como eu tinha indicado para vocês, aqui ó, a pesquisa da Padilha, quem tem interesse de observar os objetos de aprendizagem gamificados que os professores fizeram no GeoGebra, ok? Desejo a todos bons estudos. Conversamos lá no fórum de discussão sobre essa definição de objetos de aprendizagem gamificados. Até mais. Tchau.